Estamos começando agora o podcast Capital ESG. O Capital ESG é uma realização da Uniso e seus departamentos, Unisotec, IM Connection e Parque Tecnológico. Hoje estamos aqui com o nosso amigo, nosso professor Marcelo Silvani, designer e professor de negócios, branding e inovação, gestor do Parque Tecnológico daqui da Uniso e um entusiasta sobre o ESG e as conexões de oportunidades. Eu sou Caio Grimberg. Eu sou Fábio William, somos da IM Connection, sou diretor-geral da IM Connection e o Caio é o nosso CEO e fundador da IM Connection. E o que é o ESG ou o ESG tão falado? Nada mais é do que um novo sistema econômico político. Então ele se torna um novo capitalismo. E o maior desafio hoje é o desafio dentro da própria educação, dentro da academia, dentro da universidade. Mas para falar do ESG, em português, nós temos que entender o que é o ESG. Environmental, Social e Governmental, que é ambiental, social e governança, transparência. Esse conceito ele começa na década de 80, com John Eccleston. John Eccleston ele faz uma teoria e uma análise dos processos de produção. E ele elabora uma teoria do Triple Bottom Line, que é o People, Planet e Profit, que é pessoas, o planeta e lucro. E ele tem algumas obras. A obra Gênesis dele, que é a mais conceituada e cultuada, é uma obra chamada Cannibal with Forks, que é o canibal de garfo, ou canibal de garfo e faca. Ele tira essa palavra, esse título, desculpa, de um aforismo de Stanley Link, que ele fala assim, que para ter progresso, o canibal precisa comer de garfo e faca. Aí ele faz um trocadilho nesse sentido, né, entre o capitalismo selvagem e a evolução do próprio selvagem. E sendo assim, ele põe no Triple Bottom Line todo o equilíbrio da produção, da descarbonização, dos processos de produção e todo esse conceito. A Universidade Uniso já vem implantando e incrementando esse conceito dentro da sua grade curricular. A Uniso, para quem não conhece, é uma das mais belas universidades que existe no Brasil. Ela tem um equilíbrio perfeito. Se vocês conhecerem a Uniso, ela está integrada dentro de uma mata. É fantástico e a população que transita aqui é enorme. Por isso nós trouxemos o professor Marcelo. Professor, hoje quais são os números aqui dentro da universidade? São quantos alunos hoje? Hoje a população aqui da cidade universitária é de 8 mil alunos, né, dividido em mais de 60 cursos de formação na área de graduação, pós-graduação, nos mestrados e doutorados. Então, e a gente está falando aí em torno de mais de 40 cidades da região que atraem, que mandam seus alunos aqui para a universidade, né? Você poderia falar um pouquinho da Unisotec? Há um ano passado, mais precisamente aí no início do ano, a gente começou um trabalho de consolidação do que seja um parque tecnológico dentro de uma universidade, né? Esse é um assunto novo, recente para muitos, porque falar de parque tecnológico, de falar de indústria, de empresa, de negócio dentro da universidade, não é uma prática comum e recorrente no Brasil. Assim, ou em universidades em vários pontos no estado de São Paulo, em outros estados, que já têm parque consolidados há mais de 20 anos. A Universidade de Sorocaba, ela começa então esse parque tecnológico fazendo conexões em alguns viés. Viés industrial, onde tem a conexão com indústrias que não estão fisicamente instaladas aqui, mas é uma conexão de formação de estudos
para novos produtos, novas oportunidades, e onde a gente conecta professor, conecta aluno nesses projetos. Há um outro bloco que são empresas sediadas, onde estão num processo de incubação, onde a universidade começa a preparar toda uma estrutura para que ela progrida. E a contrapartida dessas empresas aqui dentro é a contratação de estagiários que são alunos das diversas graduações. E outras ações que a gente tem aqui dentro, né, de empreendedorismo, onde a gente traz o aluno que tem um pequeno negócio para comercializar, para entrar num ciclo de formação efetivo de empresa, aonde a ideia é que isso se consolide, esse negócio dele, e seja mais uma oportunidade. E a gente está falando aqui também, não só o aluno, mas também a família, né? Então a gente também traz famílias de alunos para dentro da universidade que tem algum tipo de negócio e que queira fazer, então, algum tipo de comércio, de transação e especialização em negócio. Então, nós já estamos falando do social, do S do social. Então, eu vou voltar um pouquinho no tempo. A Universidade de Sorocaba, que aí está na sua terceira década, ela começa em 94, aí justamente quando se começa efetivamente a falar do tripé de sustentabilidade. Ela nasce totalmente, o propósito da Universidade de Sorocaba é voltado para a questão social. Então, ela já vem trabalhando o S já desde a sua implantação, né? Porque isso aqui é uma universidade comunitária, onde desses 8.000, 3.000 alunos são bolsista integral. 3.000? 3.000? 3.000, 100% integral, ou seja, parte da comunidade é pagante, que vai sustentar toda essa estrutura, e esses 3.000 alunos, a gente está falando de uma universidade que é quase maior que as instituições federais e estaduais que estão aqui na cidade. Aí vamos voltar um pouco no social. Então, quer dizer, isso dá 3.000, e isso vai refletir dentro de uma família, isso vai elevar, lógico, o índice educacional e IDH da própria comunidade. Não tenha dúvida. E como isso é mensurado dentro do balanço da universidade? Então, a universidade, ela faz todo esse trabalho, é a vocação dela, é o cerne disso daqui tudo, né? Então, assim, isso é movido pró a sociedade, a região, né? Porque isso ela colabora com a região, é um transformador social na região. Só engatando aqui uma outra fala sobre a questão da sustentabilidade, né? Então são várias ações. Você vê que o campus ele é implantado numa área totalmente verde e uma recuperação da mata de quando foi instalado, foi implantado isso tudo aqui, que vem regenerando toda a vegetação aqui no entorno. E bacana e interessante é um processo que está começando agora com a instalação de energia fotovoltaica, aonde, se você pensar que a estrutura instalada sobre o bloco de odontologia e sobre o estacionamento atrás do bloco E, colabora com 10% da energia elétrica da universidade. Fora a questão do reuso de água também, né? Também, toda essa questão de coleta, aqui dentro da universidade, toda essa questão da coleta de água. E olha só, se você avaliar que 10% do consumo de energia está sendo produzido aqui, isso reverbera em mais bolsas de estudo. E uma coisa que, vamos falar um pouco do ambiental, que me chama muito a atenção, são as siriemas. Quando nós entramos, nós vemos assim, cuidado com animais peçonhentos. Então, vocês incluíram um animal do cerrado para fazer o equilíbrio. Em vez de simplesmente caçar essas cobras, esses animais, e matar, e desequilibrar todo o ecossistema. Sem dúvida. Então, o transeunte, quando chega na universidade, ele vai ver uma faixa verde, porque ali é caminho de guaxinim. Então ele passa, ele transita de um lado da mata para o outro lado da mata que a universidade tem aqui,
Então esse caminho ali na entrada não é simplesmente decorativo, né? Tem uma função aí ecológica, né? Naquela faixa verde. E fora a descarbonização. O que poucas pessoas não sabem é que todo o movimento interno dessa população pode ser feito por bicicletas. Sem dúvida, é um programa da universidade de deslocamento de um bloco ao outro, né? Com as bicicletas, além de tornar o ambiente mais agradável, mais festivo, né? Também tem essa questão da possibilidade do não deslocamento por veículo. Marcelo, e hoje, o que o ESG está influenciando na educação superior? E como que a Uniso está se preparando para uma nova demanda na grade do seu conteúdo? Olha, é um assunto... A gente está falando da década de 80, 90, quando vai se consolidar a questão da tríplice... Triple bottom line. O triple bottom line. Mas você vai falar assim, mas todo esse tempo não foi trabalhado ainda dentro da academia, esse assunto? Como é que esse assunto, né, não emergiu? E eu vou te dizer que é o seguinte, né, a gente tem essa discussão efetivamente de ESG, ela toma corpo há uns 5 anos atrás que ela começa a ter a maior efervescência, né? Talvez seja todas essas questões climáticas, a questão social, que cada vez é mais latente, né? O ter que agir para... E a própria questão de governança dentro das instituições. Então, esse trabalho dentro da universidade já é uma preocupação nossa recorrente. A gente já vem atuando e tentando trazer essa discussão para dentro da sala de aula e efetivando com projetos aí de transformação em negócios de ESG. Eu vejo assim, mesmo nessa própria temática, a questão ambiental a gente já vem falando do aquecimento global, uma série de coisas. Mas acho que essa coisa social, ela vem culminar com a pandemia. Quando milhares perderam os empregos, os governos tiveram que injetar dinheiro, rasgar a própria carne para ter uma sobrevivência. O senhor não acha que é isso? Que é essa questão que veio? Talvez aí a pandemia aflorou ainda mais a questão social, porque, né, a gente está vivendo essa cisão, né? Essa cisão sempre existiu, né? Essa necessidade de olhar para as pessoas, né? Isso, não obstante, a universidade lá na década de 90 começou com essa ênfase, né? De trazer educação de qualidade para boa parte da população de forma totalmente gratuita, né? Coisa que talvez os governos não tiveram a preocupação ou não dão a devida preocupação com essa temática da educação e a transformação, porque a gente acredita, né? A Universidade de Sorocaba tem um lema que é a universidade que forma quem transforma. Então ela dá toda a carga, todo o suporte de laboratórios, de estrutura, de professor, para que o aluno se transforme, né? Para que ele possa sair daqui e transformar lá na cidade dele. Que ele possa levar todo esse ensinamento e ser um agente de transformação regional, né? E assim, então, fechando essa questão, ESG é uma temática nova, eu acredito que isso está efervescendo nas universidades, nas discussões, e como eu sou da área de negócio, eu gosto de transformar isso em negócio. Só fechando mesmo a temática do ESG dentro da Uniso, já falamos do ambiental, do social, vamos falar de governança. É que poucos sabem, já falando, a Uniso é uma fundação sem fins lucrativos. Então ela tem que ter os cuidados, quem está na reitoria tem que ter os cuidados de prestar conta com transparência, além do Ministério Público, para a própria fundação e para a sociedade. Sem dúvida. Como é que essa parte é sensível para vocês, professor? Como isso aqui, essa estrutura toda não tem um dono, então todo mundo aqui tem o espírito de ser dono, né? Todo professor, todo funcionário, ele entende que ele está numa estrutura diferenciada. A gente não tem um patrão efetivamente aqui dentro. Então todo mundo tem esse cuidado. E claro que o cuidado maior não deixa de ser do setor contábil, jurídico, que é onde afunila a questão financeira, e é isso que tem que ser prestado conta, tanto para a sociedade, quanto para o Conselho Superior,
quanto para as autoridades da cidade, né, e manter e prezar pela questão ilibada, né, de uma instituição que não incorre nenhum erro. Então existe uma grande preocupação, um grande cuidado, né, um grande esmero, né, que talvez isso também seja um outro exemplo, né, a ser seguido aí, como trabalhar o ESG, justamente também aí na questão da governança, para que tudo funcione. E a prova desse G funcionando são esses 3.000 alunos que estão aí, né? São mais de 50.000 alunos formados na região, né? A universidade já formou mais de 50.000 pessoas aqui na região. Então é muita gente transformando a região, né? E assim, essa questão realmente da governança é um cuidado à parte da reitoria e do Conselho Superior. Então, o que se refere-se ao ambiental tem que ter muito equilíbrio, né? As empresas elas têm que ver esse lado ambiental, o lado todo social de benefícios flexíveis, olhando um pouco mais para o cidadão e não para o funcionário, né? E também a questão dos resultados, que toda a empresa precisa ter resultado, que é o lucro, né? E todo mundo procura o lucro. Então, o ESG, a gente acredita que a partir de contabilizado isso, ele tem que ser contabilizado para se transformar no smart money, num dinheiro inteligente e ele ser uma economia circulante. Ganha, se reaplica na mesma sociedade, no ambiente, na governança e assim por diante. Então, a sociedade, todas as partes, têm que estar interessadas. Professor, e hoje, né, quais seriam assim, os desafios, né, o ESG dentro da universidade, como desafio, gargalos e oportunidades aqui? Se a gente pensar que o ESG é uma fala que hoje já não mais solta, vazia, sem eco, isso a gente tem que trazer para a academia. E essa discussão, particularmente eu estou trabalhando isso junto com alunos do curso de design, onde eles vão criar possibilidades de negócio, linkando o que é necessário, o que é desejável no mercado, o que é preciso ser feito, como convencer, como trabalhar essa questão do ESG, para que isso ecoe na nossa comunidade regional, essa fala, né? Eu acho que nós aqui na academia, nós temos um papel importantíssimo, né, de trazer à tona as questões do ESG e como isso tudo se articula, né? Mas o aluno também tem que entender, e eu acho e ele vai entender muito fácil isso, porque ele faz parte de uma geração que já faz escolha entre empresas que estão dentro de uma classificação social ou de uma questão ambiental. E o melhor ainda, né, quando ele entende que não é optar por uma ou outra que ele está fazendo ESG. Não é porque ela faz uma boa governança que ela está dentro do ESG, mas não faz nada no ambiental ou na questão social. Na verdade, o que propõe e aí o tripé é isso, né? Só para em pé, porque tem um tripé que sustenta essa relação, né? E entender, né? As empresas também têm que entender que assim, a era simplesmente do lucro, só o lucro já passou. Então, assim, quando ele começa a subir essas ondas de negócio, ele começa a entender que assim, ele tem que chegar a um ecossistema de valor e não simplesmente ao lucro, né, onde ele passa dessa relação simplesmente das marcas serem lembradas, mas criar relevância na vida das pessoas. Então, isso é um processo de transformação, de mentalidade de negócio, de aplicação do ESG, né? E também, e aí vem o nosso trabalho, né? De fazer essa formação para que todos entendam. Porque não é falar assim, eu faço administração, faço um curso na área de negócios, economia, eu tenho que entender de ESG. Não, o dentista tem que entender de ESG,
né? Um Descarte, né? advogado, Todo o descarte, todo o resíduo. né? É uma questão assim, de consciência total, global, né? É o que prega lá nos anos 80, começa essa discussão, é o todo, né? É a relação do ESG aplicado dentro de uma empresa, mas que pense tudo, né? Né, venho de uma geração onde, quando eu trabalhei em indústria, era a base das ondas, era o lucro. O funcionário era um número. Não fazia parte desse ecossistema, desse processo todo, né? Vamos falar do passado, as indústrias até, só vamos pôr um bordão aqui que vamos fumar para o sucesso, né? Em que os governos viram que fumar, ele tinha que pagar mais os planos de saúde, isso estava... Ok, atrapalhando um pouco Estava acabando com a sociedade, com a saúde, com o próprio tabaco, para o senhor poder plantar, ele vai muito veneno, muito herbicida, estava acabando, ele acaba com a indústria do fumo, né? Ele não é que ele acaba, ele não dá mais incentivo para essa indústria milionária. E aproveitando, eu sei que o senhor é professor de negócio, qual que é a oportunidade que o ESG traz para um aluno com esse tipo de educação formal? Então, eu acho que assim, ó, negócio, como a palavra diz, é negar o ócio. A gênese da palavra traz negar o ócio. A partir da transformação que você começa a enxergar em você, de negar esse ócio e começar a ter um olhar mais 360 para as coisas e começar a observar, você vai enxergar conexões, né? Então, essa relação do aluno, independente da área, ele pode estar fazendo fisioterapia aqui, ele tem que entender negócio, senão ele não se posiciona no mercado, né? Então, assim, essa mentalidade a gente vê, os cursos vêm trabalhando, né? Foi o tempo que você tinha a tua formação blocada na área que você escolheu, né? Não transitava numa área econômica, numa área de direito, numa área, né? Hoje é necessária essa relação multicursos, de multiformação, né? E assim, todo mundo vai sair aqui empreendedor? Não, nem todo mundo vai ser empreendedor, né? Nem todo mundo está... Mas tem que se posicionar no mercado. Tem né? que entender, até por ele se posicionar, até para ele fazer coisa, como é que eu vou me posicionar, né? Criar um posicionamento, uma posição no mercado, como é que eu quero ser visto, né? Então assim, e dentro dessa questão do ESG, ninguém está imune, ninguém está isento, todo mundo está nesse grande pacote. Nada como falar como um professor, né? É verdade. E dentro, Marcelo, dentro da sua área, você como professor de design, como é que está o ESG? Está mudando isso daí? O design dentro talvez do o ESG. design tenha uma proximidade forte, né? Então, porque o estudo do design prevê processos, métodos, né? E toda a questão do aproveitamento, isso faz parte da cultura, né? Do pensamento do designer, né? Então, às vezes é muito mais fácil, né? Um aluno de design compreender esse mapeamento do que seja essa relação social, esses vínculos, né? Entre o social, o ambiental e a questão da gestão da governança. Talvez seja mais fácil por entender processos, né? Mas, não obstante, esse é um assunto interessante para qualquer área. Como que você vê como perspectivas agora? Eu acho que é das melhores. Eu queria viver mais 50 anos para ver isso vai acontecer, entendeu? Porque se hoje a gente já tem uma geração que faz escolhas, e eu acho isso interessantíssimo, e aí, assim, do lado da indústria, do lado da empresa que oferece o produto ou serviço, se ela não souber construir um posicionamento diante dessa relação do ESG, ela vai estar fadada ao insucesso. Sim. Né? Eu vi até essa semana, acho que anteontem, num post do TikTok, algumas empresas aéreas, Caio, por exemplo, ela vende um trecho e diz o quanto que ela está tendo de emissão de carbono. Ele diz, esse trecho aqui eu tenho mais ou tenho menos. Então, o envolvimento em todas as áreas, o ESG hoje está vindo de uma forma muito forte, né?
E pegando esse gancho das empresas aéreas, existem já certificadoras de crédito de carbono que fazem a compensação. Então, quando você compra a passagem, hoje, o que você faz? Você pode falar assim, eu quero compensar o meu trecho. Então, você vai lá e compra esse crédito de carbono. Eu vejo que no futuro, não sei se eu vou compartilhar da mesma opinião de vocês, isso vai ser uma coisa sine qua non. Vai estar incluso no preço da passagem, até porque o transporte aéreo é o que mais polui. Ele representa, dentro do transporte, 40% da poluição mundial. Porque hoje você tem carros eletrificados, eficiência, mas avião a jato, ele não tem essa eficiência. Então, eu vejo nesse sentido, e voltando, Marcelo, posso chamar de Marcelo? Sim. Voltando à questão do design, eu vejo assim, mais na tua área, que é de embalagem de produto, eu vejo assim, quando o produto ele se apresenta, eu acho que ele é a vitrine. Então, ele tem que representar alguma coisa. É isso que eu pergunto. Você já está mudando isso Entendi. Hoje a gente vive uma tendência, entre várias tendências, uma tendência mundial é o consumidor vigilante. Sim. Então, se você, enquanto empresário, não entendeu que existe uma geração de consumidores vigilantes, aonde eles estão observando se ali tem um produto transgênico e hoje, por ordem, ele tem que estar com uma sinalização de que tem algum tipo de produto transgênico, que ele tem um excesso e essa lei já vai entrar, então a indústria está segurando o que pode, essa relação da marcação das embalagens com excesso de gordura, de excesso de açúcares, que é como a passagem aérea no futuro próximo, onde eu vou entender o que eu estou fazendo. Eu vou optar por de alguma maneira, tentar compensar tudo isso, né? Mas eu tenho que ter, dentro desse conceito do consumidor vigilante, tudo vai ser necessário ser explicado. Marcelo, eu vou fazer uma pergunta ignorante, lógico. Eu vejo que muita gente fala sobre que existe nas embalagens de leite, quantas vezes ela foi reciclada. Isso é verdade? Isso aí é minha primeira aula de embalagem. Eu trago isso daí para explicar justamente essa conversa que existe, né? Essa celeuma toda em cima disso aí. Aquilo, na verdade, é a marcação das passagens de cores no processo gráfico. Então, na impressão de rotogravura, que é o processo de impressão da embalagem, ali está grafado aqueles quadradinhos. Né? E aqueles quadradinhos significa se ele é um cian, magenta, ou, né, as cores, o cian, magenta e o preto, ou ele tem uma cor especial. E a marcação ali, aqueles números lá, são dados técnicos para entender assim, quando foi rodada essa embalagem? É como se fosse um diagnóstico ali. Ele foi rodado às tantas horas, o técnico era o fulano. Eles têm a vida daquela embalagem. Quantos mitos sobre isso, né? Estamos derrubando mitos. Isso, derrubando mitos. E aí, assim, para que serve aquilo lá? Se teve um problema, por exemplo, de algum tipo de contaminação, e foi usado aquela embalagem, então até a indústria da indústria gráfica se safa de algum possível problema que possa ter dentro da embalagem, né? Porque ela pode ter sido contaminada por alguma coisa, sei lá o quê. Então, assim, aquilo lá não é nada, aquilo lá é um processo gráfico de impressão em rotogravura, onde tem o cian, magenta e o yellow, que são as cores do CMYK, além das cores especiais. Não posso tomar o leite tranquilo. Pode beber. E aí, assim, eu faço essa brincadeira, assim, meus filhos já foram educados graficamente por isso. Né? Eu vou dar só uma coisa particular. Viu, meninas? Acabou a discussão em casa no café da manhã. Então... E mais uma coisa de embalagem que me fascina, que já me falaram, é a questão das latas de alumínio, que ela é limitada nas cores hoje por lei. Isso é verdade? Então, até a nova RDC, que são as novas regras que passam a vigorar a partir de outubro agora, né, não procede, porque assim, uma vez que você colocou uma cor, supostamente, se tem alguma química, vai ter a mesma química nas outras cores. Então, assim... Não, é o que eles falam que o alumínio ele é eletrostático, uma pintura eletrostática. Então, cada vez que você faz uma pintura, você gasta mais energia. Então, está limitada em 3 cores. Procede ou não procede? Não, porque assim,
Se a gente tivesse uma regra de embalagens monocolor ou bicolor, eu até concordo. A partir do momento que eu coloquei a terceira cor para a quarta, o custo já está ali, já o diluiu. tempo já é o mesmo, Energia, a energia é praticamente tudo a mesma coisa, né? Então, só concluindo, nós estamos vendo que o investimento em ESG de bancos multilaterais ou laterais, agências de fomento, ele está aumentando para esses tipos de projetos. E a contrapartida, eu acho que o consumidor, a sociedade civil, essa mais nova, essa geração, por ela ter o acesso à informação, ela está consumindo produtos mais sustentáveis, né? E eu só acho que precisaria, na minha opinião, um pouco mais de divulgação e ação. Qual que está sendo hoje a sua visão em relação a isso? Eu acho que assim, isso é um trabalho, até a gente discute isso em sala de aula, que é uma comunicação bastante específica. Né? Então, assim, requer conhecimento sobre ESG para você poder comunicar, para você educar. Né? Então, assim, o professor o aluno de pedagogia também vai ter que entender de ESG. Né? Porque isso também é um processo de educação dentro de sala de aula. Isso também é um processo de educação dentro de um curso de jornalismo, de publicidade. Então, assim, existe sim uma falta de uma comunicação mais efetiva e talvez isso crie ainda esse vazio, né, da necessidade preemente das ações do ESG em todo o negócio, em toda a sociedade, né? Então, o que você quer me dizer é que, embora o ESG já esteja trazendo resultado, esteja na mira dos grandes investidores, falta ações internas do marketing das empresas, do RH, do sistema financeiro, de toda a equipe, para incluir nos seus processos, na sua própria empresa, essa agenda. Não tenha dúvida, porque isso é importantíssimo, né? Você tem, às vezes, uma empresa promovendo algum tipo, e eu já vi várias empresas de produto, de embalagem, de leite, de milho de pipoca, onde ele tem um processo de ação social, um processo de transformação social, onde parte daquele produto é destinado a uma entidade social, um hospital do câncer. Mas quando você vai olhar a comunicação da empresa, isso não está claro, né? Essa ação deles não está clara. Então, assim, falta profissionais, na verdade, né? Especializados no ESG. E dentro da sua fala, o Fábio e eu tivemos algumas experiências. Às vezes existem empresas dentro de outras empresas, principalmente as empresas de terceirização de mão de obra, que vamos começar pelo lado social, ele achata a questão do salário, né? Vamos falar de custo, não vou entrar nessa temática tão profunda. E essas empresas de limpeza, uma vez a gente estava numa entidade, ela falava que ela era sustentável, então ela colocou os seus latões de lixo. Só que ela não certificou essa outra empresa de limpeza, porque o funcionário que estava lá, ele vinha, ele misturava tudo, orgânico, com tudo, para jogar no aterro. Então, acho que falta... É o processo de educação. Né? Processo de educação tem que acabar com o greenwash, que o greenwash, na realidade, é só como propaganda, falar que eu sou sustentável e todo mundo está colocando essa sigla. Mas isso está caindo por terra, né? Se isso não faz parte do propósito da empresa, ela não consegue se sustentar no mercado. Se isso não é o propósito da empresa, e se ela não deixa muito claro, né? Você vê que quem faz um trabalho sério se mantém há décadas com uma conduta ilibada, né? Agora, se isso é só um verniz, isso em algum momento cai por terra, essa fala, né? Se isso não é verdade... Essa questão da educação é muito importante, né? O que o Caio comentou sobre o que ele viu, o que nós vimos realmente numa empresa, isso acontece muito e fortemente dentro, por exemplo, de condomínios, né? Todo mundo faz toda aquela seleção, né? Tudo muito bonito, sacos plásticos de cores diferentes. E depois? Então, como que fica tudo isso atrás nos bastidores, né? E voltando
novamente para o lado acadêmico, hoje como é que está sendo a visão dos alunos, dos seus alunos com relação ao ESG, professor? Então, por mais que seja um tema aí, quando eles mesmos se surpreendem quando eles fazem a pesquisa e vão lá para os anos 90 e dizer que nos anos 90 esse assunto começa a tomar forma, eles se espantam, porque isso não é recorrente na fala deles. E aí, de novo, né? Porque eles estão aqui na academia, mas isso não foi preparado, toda essa educação, essa formação enquanto cidadão para o universitário, para o social. Porque ele acha que isso é recorte para algumas formações. Então vai fazer um assistente social. Vai fazer meio ambiente. Ou vai fazer lá educação, engenharia ambiental ou meio ambiente, alguma coisa assim. Então ele vê fragmentado. Ele chega na academia, muitos sem conhecimento, e os que vêm vê fragmentado. E quando você está falando de sustentabilidade, não é simplesmente plantar árvore, né? Muito longe disso. Ser sustentável é literalmente parar em pé. Ser sustentável, todas essas ações. Né? Então, é muito mais profundo do que simplesmente, eu planto X mil árvores por ano lá e faço a minha parte. Não é isso. Né? Eu vou falar da própria carne. O Fábio vemos do mundo corporativo e tivemos lá atrás sempre essa experiência. Nós éramos tidos na época dos anos 90 como ecochatos. Isso, os ecochatos. Né? Os ecochatos. E quando a gente melhorava o ambiente, que a gente via o lado social, vocês só estão melhorando o ambiente corporativo. Uhum. Mas eles sempre viam resultados. Sem dúvida. Todo mundo vê resultado, aí quando vem sustentabilidade, o gestor lá em cima, aquele que pode fazer o corte, fala assim, isso não tem valia. Então é uma coisa que agora está mudando, e a própria academia também já viu isso, e isso muito nos contenta. Eu tenho assim, uma visão, nos próximos 5 anos, 10 anos, isso já vai estar muito mais latente, porque isso vai ser necessário. É sobrevivência de empresa, sobrevivência de negócio, essa relação. Porque vai haver um desprendimento do consumidor. E aí, essa empresa vai ficar falando sozinha. O senhor acha que vai ser muito mais uma ação civil, a sociedade civil, cobrando? Eu vejo também, há uma força política, quando a ONU ela põe os 17 objetivos. Os 17 objetivos, fala do clima. Mas ainda tem muita resistência. Eu acho que a transformação vem da sociedade. É aí que a coisa vai acontecer. Porque o empresário ele vai sentir que o propósito da empresa dele, a fala, não está mais se sustentando. Por que o cliente sumiu daqui? Porque eu não tenho mais esse cliente que ele tinha lá 20, 30 anos atrás. Né? Esse cliente vai desaparecer. Exatamente. Né? E hoje, o que você faria como uma pergunta de reflexão para os nossos ouvintes? Eu faria um apelo. Né? Um apelo assim... Não seria nenhuma pergunta, seria um apelo. Né? Vamos começar a estudar ESG? Vamos, pequeno empresário, microempresário, a startup. Em que eu posso me apoderar de conhecimento para agir nas 3 áreas? Porque isso não vai ser uma coisa de grandes. Não, eu sou pequenininho, eu tenho um comércio aqui, uma pequena indústria aqui no bairro. Ele faz parte de um grande movimento, mesmo pequenininho, mesmo a média empresa. Então, assim, o apelo seria esse, né? Vamos começar a entender sobre ESG, vamos entender em que eu posso transformar, em que eu posso colaborar, ou como que eu posso agir localmente no meu bairro, com alguma ação. Não é querer salvar o planeta, né? Falar, eu não tenho potência para salvar o planeta, minha empresa é pequenininha, mas eu posso fazer aqui no bairro? Meu lixo. Na minha casa, né? Minha lâmpada. Né? O que eu posso fazer assim no local, né? Agir localmente. As pequenas ações, né? Sem dúvida, é processo de transformação, né? Então, assim, o que eu não faço na minha casa, eu não vou fazer lá na casa do outro, eu não vou fazer isso na rua.
Daí a gente entra naquela questão do social, que nós vemos que o mundo, people in change, o mundo está conectado. Sim. A minha ação reflete no Não senhor. Acho que o maior exemplo foi, se eu não usasse máscara, eu mataria alguém, né? De uma forma em cadeia. Então essa relação de ecossistema, no sentido pleno da palavra, né? Criar ecossistemas é criar essa grande transformação, mas não é por isso que todos têm que fazer alguma parte. Né? E eu vejo muito isso, a questão educação, né? A educação de base. Eu vejo hoje, por exemplo, eu tenho um filho de 9 anos e eu vejo a indignação dele ao ver alguém jogar uma lata de cerveja na rua. Ele fica indignado a ver aqueles tocos de cigarro jogado pela calçada. É por isso que eu digo que essa geração que vem agora, que está vindo aí, que nasceu a partir de 2010, eles são a grande promessa dessa transformação, porque eles já vêm dentro dessa problemática, eles já convivem, né? E eles têm um olhar de transformação, né? Então eu acho que essa é a evolução que a gente vai passar. E um olhar crítico mesmo, né, Marcelo? Sim, de ação, né? Crítico de ação. Né? Porque não é só simplesmente questionar, mas é de agir, né? De fazer alguma coisa para o outro, para o planeta, para, né? A questão ética nessa geração é muito latente, é muito forte. O que é certo, o que é errado. Uhum. Então, assim, vem uma geração com uma outra formação. Né? Legal. Qual seria, assim, a sua última mensagem final? A última mensagem final é fora do apelo, né? Vem para a Uniso, vem discutir esse assunto, a gente gosta muito de... A gente fala o que gosta, né? Então, assim, eu falo muito disso porque eu gosto de negócio, eu gosto de conexão, eu gosto de falar de transformação. Vem discutir, né? Vem para cá discutir. Vamos botar isso em efervescência. Vem discutir aqui, vamos levar para a tua cidade essa discussão, vamos levar para o teu bairro, né? Vamos começar essa transformação. Falando em transformação, deixando já um recado e finalizando esse capítulo do Capital ESG, o ESG ele não é uma inovação de sistema, ele não é uma análise, ele é uma mudança estrutural. Quando a gente fala em mudança estrutural, é um up-down, de cima para baixo, que a sociedade civil ela está pregando, ela está querendo consumir, está sendo capitaneada pela ONU, né? E quem não absorver, a gente vê que ele vai entrar naquela síndrome corporativa que a gente fala do Rip Van Winkle, que é justamente esse conto, é o conto do sono sagrado do Washington Irving. Washington Irving é um escritor americano que nós conhecemos ele com a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, em que ele fala, o Rip Van Winkle, ele é uma pessoa que ele não aceita mudança. Então, certa vez ele dorme por 20 anos e justamente como se fala, na Revolução Americana, né, em que está transformando a independência americana, desculpa, que está transformando os Estados Unidos em uma nação. Né? Ele dorme e quando ele acorda, ele não quer mudar, ele quer ficar naquele status quo, que é isso que acontece muito com o empresário. Então a gente entra, nós ouvimos outro dia a teoria do 1/3, então existe aquele 1/3 da população que já está estudando, já está no mercado, já está inserindo, e ele está no Oceano Azul. Tem outro 1/3, vamos ver o que acontece. Ele vai perder e vai ter que pagar muito caro para não ter pego essa mudança. E tem outro que vai sucumbir, porque ele não acredita nisso. Então é assim, você tem que acordar e você tem que mudar. Então a gente pergunta, em qual 1/3 você vai querer estar inserido? E aproveitando, no próximo capítulo nós vamos falar de um termo novo, inovabilidade, que é inovação com sustentabilidade. E vai estar aqui justamente o André, que é o responsável da gerência de fomento pela região de Sorocaba, e o presidente do Parque Tecnológico, Nelson Cancelara, para discutir esse tema.
Quero agradecer a todos e principalmente o tempo e o conhecimento do professor Marcelo. Eu que agradeço, vamos falar. Marcelo, muito obrigado. Valeu, Fábio. Obrigado a vocês. Caio, obrigado também. E visitem o nosso site, iamconnection.com.br.